Nós estamos em outubro, que é o mês conhecido pelo combate ao câncer de mama. A campanha Outubro Rosa foi lançada oficialmente pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira e já com um dado extremamente preocupante. A procura pelo exame de mamografia, que é fundamental no diagnóstico da doença, caiu 50% em relação ao ano passado. Vamos entender quais os motivos dessa queda agora ao vivo com a Giovana Dourado. Bom dia, Giovana. Bom dia, Suelen, bom dia a todos. E a gente está falando, Suelen, de um universo aí, ó, que era de 2 milhões de exames feitos, caiu para 1 milhão. É muito representativo isso no Brasil todo. Aliás, isso aconteceu não só no Brasil, a gente vai entender um pouquinho quais que seriam os motivos disso com o médico oncologista, doutor Uirá. Isso aconteceu no mundo todo. A gente pode atribuir a pandemia, essa redução tão significativa de procura pela mamografia? Bom dia. Bom dia, Giovana. Bom dia, Suelen. O que acontece? A pandemia certamente foi o principal responsável por esse efeito que a gente enxerga. Num primeiro momento, o lockdown fez isso, né? Independente dos benefícios que ele trouxe para a contenção da pandemia, ele trouxe, infelizmente, malefícios para as outras doenças. Então, pelo menos na oncologia, a gente vê que o lockdown ele dificultou o acesso do paciente aos meios de diagnóstico, tanto consulta médica, quanto o paciente que já tinha consultado e que estava com o exame, teve dificuldade de fazer os exames, e os pacientes que precisavam de cirurgia, às vezes até mesmo cirurgias para câncer de mama, eles infelizmente tiveram dificuldade de acesso a essas cirurgias também. Hoje os serviços estão retomados, é diferente do que a gente está falando, o senhor está comentando do lockdown, do fechamento lá no comecinho, né, no primeiro semestre ainda. A situação hoje, como é que está? Está controlada e é possível trazer esse número que ficou para trás, de exames que não foram realizados, diagnósticos não realizados, é possível reverter isso? Sim, isso é uma pergunta muito importante. O que acontece? Hoje em dia os serviços estão todos funcionando, é difícil dizer que eles estão funcionando normalmente, porque estão sendo seguidas uma série de medidas, inclusive para a segurança do paciente, e que reduzem a capacidade dos serviços de atender o mesmo número de pessoas. Mas essas medidas elas são necessárias e elas servem inclusive para dar segurança para os pacientes, porque agora, num segundo momento, o que a gente vê é que grande parte dos pacientes tem receio de buscar o médico e de se contaminar, e um receio muito compreensível dentro das notícias que eles veem e tudo. Então, nesse momento, já voltou tudo a funcionar, com restrições assim, para a segurança, né, de volume de atendimento, e para a gente conseguir compensar o que deixou de ser feito, a gente precisaria, na verdade, de fazer mais do que normalmente se faz, e isso é difícil de fazer por causa das medidas que a gente precisa tomar de segurança. Pode demorar, então, a absorver essa fila de espera, né? Agora, o impacto dessa não procura já começa a ser sentido nos consultórios? Ah, sim. Isso é muito importante falar também. O que acontece? Os consultórios, não só eu sou oncologista, né? Não só do oncologista, como do mastologista, de toda a cadeia de profissionais que tratam os pacientes, eles estão mais vazios do que o esperado. Então, antigamente, às vezes era difícil de marcar uma consulta, hoje em dia sobra vaga, na maioria dos profissionais. Mas deixou de fazer o diagnóstico precoce também, né? Chega mais grave já. Sim. Infelizmente, a gente vê que grande parte dos pacientes estão chegando com doença mais avançada e, na verdade, o impacto real disso a gente vai ver mais para frente. A gente não tem como ver, por exemplo, o impacto de mortalidade com tão pouco tempo. Então, daqui a alguns anos, que a gente vai ver como que isso repercutiu para a mortalidade dos pacientes. Ou seja, a hora é agora de procurar fazer esse exame que não foi feito, né? Sim. Eu queria aproveitar e deixar um recado para confiar no seu médico. Se o seu médico indicou fazer um exame, se ele indicou que precisa de uma cirurgia, é porque provavelmente não pode esperar. O câncer, ele infelizmente não faz quarentena, então a gente não pode aguardar para tratar as coisas. Ok, doutor Uirá, muito obrigada pela entrevista, pelo assunto tão importante aqui no Bom Dia Goiás, e fica esse recado, né? Esse é o propósito do Outubro Rosa, que todos os anos se repete, né, Suelen? Desta vez com um recado ainda mais urgente, porque muita gente deixou de fazer a prevenção. Não porque quis, né? A gente entende a dificuldade desse momento, Suelen. Muito bem colocado, e o doutor Uirá colocou uma frase bastante significativa: o câncer não faz quarentena. Obrigada pelas informações, Giovana.